definitivamente prever qualquer coisa em relação a esse Campeonato Brasileiro está muito difícil. Que campeonato maluco esse de 2020. Fala galera, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre a goleada espetacular e histórica que o Inter aplicou sobre o São Paulo no Morumbi de 5-1. E já começar com uma curiosidade aí, que essa é a pior derrota que o São Paulo já sofreu em casa em toda a sua história. Ou seja, foi uma humilhação que o time do São Paulo tomou e que deve gerar muitos impactos aí pro time que precisa de mudanças. O cenário desse jogo era que o São Paulo era líder com 1 ponto à frente do Internacional. Ou seja, era um duelo crucial aí para a disputa do título. O Inter ele vinha num momento de 5 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro, e se for somar Libertadores, 6 vitórias seguidas, enquanto o São Paulo já vinha numa queda. O São Paulo, depois que ganhou do Fluminense, teve 2 derrotas e um empate. O empate na última rodada contra o Atlético Paranaense. Então esse era o momento dos dois times e o São Paulo precisava de pelo menos um empate em casa para continuar na liderança do Campeonato Brasileiro. Então, vou falar agora como foi essa partida. Primeiro, que o Inter ele já começou sabendo direitinho como o São Paulo joga. Até porque o São Paulo ele teve uma fase muito boa, ele engrenou, porém ele não se reinventou e agora já está completamente manjado. Todo mundo já sabe como o São Paulo joga. Então, o Inter ele não se intimidou e já começou muito para cima. Com 7 minutos de jogo, com 7 minutos do primeiro tempo, o Inter já havia criado 2 chances de perigo, uma com o Yuri Alberto, que ele chuta para a defesa do Volpi, e outro, o lance na entradinha da pequena área, que o Cuesta chuta para cima. E aos 7 minutos do primeiro tempo, o Inter levanta uma bola na área, o Moisés desvia no primeiro poste, e o Cuesta manda de cabeça para o fundo do gol. Cuesta, inclusive, que uma coisa crucial para o Inter voltar a jogar bem, para o Inter voltar a ganhar, ainda mais com a lesão do Rodrigo Moledo, o Cuesta voltar a jogar o que ele sabe era uma coisa crucial. Isso aconteceu. O Cuesta teve esse gol merecido hoje e foi um prêmio pelo tanto que ele vem jogando nas últimas rodadas. E isso como zagueiro mesmo, o Cuesta voltou a jogar o que ele sabe. Depois desse gol do Inter, já no comecinho, o Inter continuou indo pra cima, continuou criando. O São Paulo até tenta fazer alguma coisa, cria uma chancezinha ou outra, porém o Inter se reanima no jogo, vai pra cima, chega a quase fazer um gol, me esqueci agora com quem, e aos 23 do primeiro tempo já o Yuri Alberto dá um bolão pro Caio Vidal, que sai na cara do gol, chuta na saída do Volpi e faz 2-0 pro Inter. Ou seja, 25 minutos do primeiro tempo, basicamente, o São Paulo teve um pequeno momento ali de uns 5 minutos tentando criar alguma coisa, não conseguiu, o Inter pressionou por todo o resto e já fazia 2-0. Finalmente, depois desse gol, o Inter que... Se o Inter continuasse jogando todo o resto do primeiro tempo na intensidade que jogou essa primeira metade, o Inter se cansaria muito rápido. Então, 2-0 no placar, o Inter sentou um pouco na vantagem e com isso o São Paulo conseguiu criar alguma coisa e conseguiu diminuir o placar, inclusive com o Luciano. Então, assim acaba o primeiro tempo. Amplo domínio do Inter na primeira metade, depois o jogo equilibra um pouco e o São Paulo diminui. Eis então que volta o segundo tempo. O São Paulo até tenta fazer alguma coisinha, mas novamente criando muito pouco. O Inter estava com uma marcação perfeita, a partida defensiva do Inter foi espetacular. E o São Paulo tenta fazer alguma gracinha, erra alguns chutes. E aos 14 minutos do segundo tempo, até os 23 minutos do segundo tempo, o jogo acaba. O placar pula de 2-1 para 5-1 e poderia ter sido mais. E desses 3 gols aí, 2 foram erros de saída do São Paulo. Aos 14 minutos, o Luciano ele recua uma bola para o Vitor Bueno é desarmado, a bola sobra para o Yuri Alberto, sai na cara do gol, ele tira do Volpi com categoria. O quarto gol já é um contra-ataque do São Paulo, que inclusive, um contra-ataque do Inter, mas inclusive o Inter ele voltou para o segundo tempo com essa postura. Ele falou para o São Paulo, fica com a bola, eu não preciso de jogar mais, fica com a bola, e o Inter aproveitou 2 coisas, contra-ataque e saída de bola do São Paulo. O Inter pressionou muito forte a saída de bola do São Paulo e saiu um contra-ataque muito rápido. Nesses contra-ataques, o Inter fez apenas um gol nesse segundo tempo, mas teve outras 2 grandes chances, 3 grandes chances, que o Inter poderia ter feito uma goleada ainda maior. Enfim, continuando. O quarto gol do Inter, então, sai de um contra-ataque, em que o Yuri Alberto é lançado na cara do gol e chuta cruzado para aumentar o placar em 4-1. E o quinto gol é mais um erro de saída de bola do São Paulo. O Daniel Alves erra dessa vez e o Yuri Alberto novamente sai na cara do goleiro. O Yuri Alberto, que fez 3 gols no jogo de hoje, ele sai na cara do goleiro, dá um corte sensacional no Thiago Volpi e faz um gol à la Roberto Firmino, que inclusive essa camisa do Liverpool que está aqui atrás é do Firmino. E o
Yuri Alberto ele sai na cara do goleiro, corta o Thiago Volpi, aí ele olha para um lado, chuta para o outro e empurra para o gol vazio, fazendo então 5-1 para o Internacional em pleno Morumbi. Depois disso, como eu falei, o Inter até teve algumas chances de aumentar a vergonha do São Paulo, mas, enfim, o jogo estava morto. E falar um pouco sobre o São Paulo agora. Apesar da distância agora para o líder ser de 2 pontos, o São Paulo, eu simplesmente não vejo de onde eles podem tirar forças para continuar fazendo alguma coisa. Como eu já falei, o esquema de jogo do São Paulo está manjado, o São Paulo aparentemente ele agora não consegue mais vencer de ninguém, o Bragantino usou a mesma fórmula que o Inter usou hoje e conseguiu amassar o São Paulo também há 2 rodadas atrás. Então o São Paulo já não tem forças mais. O time não tem como um time não sentir um baque desse. Seria uma superação assim absurda o São Paulo conseguir correr atrás desse prejuízo. Então, para mim, o São Paulo agora é um dos times menos fortes aí na briga pelo título. Para mim, o São Paulo está praticamente fora de briga, apesar da pontuação. E eu acho que já não tem mais clima para o Diniz continuar no time do São Paulo. E aquele piti que ele deu com o Tietê é uma coisa muito marcante, porque ele pega muito pesado com ele. Cara, a gente já viu outras vezes acontecer, ele virou até meme com o Luciano também e tal. Mas a impressão que dá é que ele perdeu o comando, porque o São Paulo não corre, o São Paulo não consegue mais o que fazer em campo. E nenhum jogador quer ser escrotado pelo treinador todo o tempo, igual aconteceu com o Tietê naquele jogo. Mas, enfim, eu acho que agora o São Paulo dificilmente consegue correr atrás do prejuízo. Ainda acredito, obviamente, aliás, o São Paulo vai classificar para a Libertadores no ano que vem, ainda de todo jeito, mas o São Paulo precisa de mudanças. Eu acho que já não tem mais clima para o Diniz continuar lá, o Diniz tem que ser demitido, tem que cair, mas só isso não basta. Se o São Paulo só mudar o Diniz e achar que deu certo, que agora tudo vai ficar lindo, não. Só demitir o Diniz não vai mudar nada, o time vai continuar sendo fracassado do jeito que está sendo, porque o São Paulo ele chega a abrir 8 pontos na liderança do Campeonato Brasileiro e em 4 rodadas ele perde esses 8 pontos com direito a goleada para o Bragantino e 5-1 em casa para o Internacional. Então é uma coisa inaceitável o São Paulo deixar uma vantagem tão grande assim, cair tão rápido no Campeonato de Pontos Corridos. Então eu acho que não tem mais clima para o Diniz continuar lá, mas o São Paulo tem que mudar mais coisa. Muitos desses jogadores não estão jogando bem. E a maior decepção, o jogador que mais fica marcado, que o São Paulo tem que dar jeito de se livrar dele, é o Daniel Alves. Um cara que chega ao São Paulo depois de ser craque de uma Copa América, como foi em 2019, e ele simplesmente não causa impacto algum no futebol brasileiro. É uma coisa muito decepcionante. O Daniel Alves, jogador de altíssimo nível, de uma carreira gigante, chegar no futebol brasileiro, que é muito abaixo do europeu atualmente, e ele simplesmente não conseguir mudar a realidade do São Paulo. E ele teve um momento bom, porém se for pegar todo o recorde dele no São Paulo, que aí vamos chutar 1 ano e meio, você pode recortar no máximo 3 meses positivos do Daniel Alves, que você olha e fala, realmente, ele está jogando muito bem. Que foi quando o São Paulo assumiu a liderança. Aquela fase boa do São Paulo, aquela sequência do São Paulo, que eles chegam ao topo do Campeonato Brasileiro, aquela sequência que acaba no 3-0 para cima do Galo, basicamente, é quando o Daniel Alves estava jogando bem. Hoje, ele já está sendo um jogador que foi durante quase o primeiro turno inteiro, e é simplesmente muito decepcionante ver um cara que recebe tanto dinheiro, um cara que tem tanto status, um cara que tem tanta carreira, jogando tão mal igual o Daniel Alves está jogando. E um dos gols hoje, nessa goleada, fica totalmente na conta dele. Vamos falar agora sobre o surpreendente Internacional. Cara, o Internacional, agora eles com certeza estão muito fortes na briga, porque eles são o líder do campeonato, e como ganha moral um time que mete 5-1 no São Paulo fora de casa. E, cara, simplesmente é uma coisa de filme o Internacional nesse brasileiro. Porque, beleza, eles começam a temporada com o Kudê, com o Guerreiro titular, o Guerreiro metendo muito gol. Pá, Guerreiro lesiona o joelho fora da temporada. Chega o Thiago Galhardo. Thiago Galhardo, jogando muito, coloca o Inter na liderança, jogando muito bem. E, pá, Kudê, que era um grande treinador, é ainda um grande treinador. E, pra mim, se o Kudê tivesse continuado no Inter, o Inter já estaria na liderança desse campeonato há mais tempo e com muito mais folga, se for considerar os outros times. A oscilação dos outros times, que eu acho que o Kudê não oscilaria. Mas, enfim, aí o Kudê, do nada, sai, Inter com várias tretas internas de política, o time caindo, implodindo ali, o Thiago Galhardo, que era o grande destaque do time, do nada some, o Inter perde o Saravia também por toda a temporada, e enfim, o Inter
parecia que já não ia ter que brigar por Libertadores, que não tinha mais força alguma para brigar por título. E do nada chega o Abel Braga, com os últimos trabalhos tão contestados assim, o Abel Braga que foi mal no Flamengo, foi mal no Cruzeiro, foi mal no Vasco. Aí ele chega no Inter, fica 5 jogos sem vencer, e como eu já falei, o Thiago Galhardo tava mal também, e aí você pensa, porra, o Inter já não tem força alguma mais. E do nada, Yuri Alberto chega do Santos, inclusive que vacilo do Santos de deixar ele sair de graça. Yuri Alberto chega com 19 anos, ele já tem 9 gols em 16 jogos do Campeonato Brasileiro. O Inter engrena 6 vitórias seguidas, sendo 5 no Brasileirão, e é líder novamente. Então foi uma coisa assim surreal imaginar o Inter nessa liderança. E o próximo jogo do Inter é contra o Grêmio, em casa. Depois do Grêmio, os jogos do Inter são Vasco, Bragantino em casa, aí tem o Atlético Paranaense também. Então são jogos muito mais tranquilos do que São Paulo e Grêmio. Então se o Inter consegue ganhar do Grêmio no próximo jogo, aí eles dão um passe enorme rumo ao título do Brasileirão. Mas, enfim, sobre o Abel Braga, obviamente não muda o fato que ele tem um final de carreira muito tenso, os seus últimos times aí foram campanhas muito ruins, mas ele acaba que está fazendo um excelente trabalho à frente do Inter, porque chegou para tapar buraco. O Inter estava numa zona internamente, o Inter politicamente estava totalmente perdido já, e o Abel Braga chega simplesmente porque ele conhece o time, ele tem uma relação com o Inter muito boa, ele chega para tapar buraco, para simplesmente deixar o time preparado ali para o Enzo Ramírez pegar a temporada que vem e fazer um novo trabalho. E ele consegue empolgar o time ao ponto de o time pegar a liderança do campeonato. E surpreende bastante, mas ao mesmo tempo eu acho muito bacana que o Abel Braga consiga esse bom momento na sua carreira, aí depois de tantas críticas, porque apesar de eu achar que o Abel Braga ele teve um final de carreira, ele teve trabalhos muito ruins em Flamengo, Cruzeiro e Vasco, ao mesmo tempo eu acho que também teve críticas muito pesadas, principalmente o Mauro César da ESPN. Ele foi completamente desnecessário com o Abel, que ele tratava o Abel como se o Abel fosse o culpado de toda a desgraça que envolvesse o Flamengo, sendo que nem o fato do Abel estar no Flamengo é uma culpa dele, a diretoria do Flamengo contratou ele, então a diretoria do Flamengo tinha responsabilidade de ter o Abel no time. Aí inventou aquela coisinha de clube do vinho, que pra mim não faz sentido algum. E, enfim, diminuíram o Abel muito mais do que ele merecia, apesar de ele merecer várias críticas. Então eu acho muito bacana essa redenção dele e que ele consiga fazer o Inter jogar tão bem assim, o Inter assumir a liderança do Campeonato Brasileiro. E, já falei um pouco dele, mas o grande destaque fica aí com certeza para o Yuri Alberto, porque ele chega no Inter de graça do Santos com 19 anos de idade e ele está jogando muita bola. Ele está sendo um centroavante que não fica só plantado na área, que cria oportunidade para os companheiros também e tem uma finalização incrível. O Yuri Alberto, na cara do gol, ele não desperdiça chance. Quanto à briga pelo título agora, eu acho que pelo momento, pela tabela, eu acho que Internacional e Atlético são dois times que vão brigar até o último instante, até o final do campeonato. E o Atlético, ele conseguiu um empate hoje contra o Grêmio, que foi muito bom, porque a tabela do Galo é uma sequência muito mais tranquila que eles têm agora. E o Inter, depois do Grêmio, vai ter uma sequência tranquila também. Então eu acho que a briga agora fica entre esses dois, entre Inter e Atlético. E esse terceiro time que eu acho que vai brigar vai depender muito do jogo que teremos hoje, na quinta-feira, no caso, entre Flamengo e Palmeiras. Porque o Palmeiras, o que me deixa um pouco pé atrás deles é que o calendário deles está uma loucura. Principalmente se eles forem campeões da Libertadores, eles vão ter aí Mundial de Clubes, vão ter aí Copa do Brasil. Então o calendário do Palmeiras vai estar uma loucura. Mas de qualidade de elenco e futebol jogado, o Palmeiras está muito nessa briga. Porém, esse confronto entre Flamengo e Palmeiras agora, o Flamengo e o Palmeiras são dois times que estão aí a 5, 6 pontos do Inter, não sei exatamente agora. Então o time que sair derrotado desse jogo, eu acho muito difícil que consiga alcançar. Porém, o time que vencer está muito vivo na briga também, nessa emboleira, dessa louca disputa de título do Campeonato Brasileiro de 2020. Então, fica aí, eu acho que a briga agora está muito viva entre Internacional, Atlético Mineiro e Palmeiras ou Flamengo. O jogo de hoje é chave para decidir isso. Enfim, o vídeo de hoje é isso. Deixa o like aí, se inscreve no canal, ative o sininho de notificações. Muito obrigado, até a próxima. Valeu!